Queridos, a paz do Senhor nos abençoe a todos, né? Estamos aqui com a nossa revista desse primeiro trimestre, né, desse ano que está se iniciando, e que Deus venha nos dirigir, né, nesse momento. E nós sabemos que o comentarista, né, queremos agradecer já o nosso pastor Cláudio Honor de Andrade, que elaborou-se, né, dirigido pelo Espírito Santo, essa revista, né, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. É sobre isso que nós vamos aprender nesse trimestre. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo, né, venha nos dirigir e nos dando o conhecimento. É só Ele que pode fazer isso, tá? Então te peço um favor, né? Vamos evangelizar, né? Então você nos ajude indicando, né, compartilhando, né, esse canal. E porque ainda nós temos um tempo, né, ainda que podemos fazer isso. Nós sabemos que vai chegar ainda tempos de perseguições. E um dos lugares que vai ser perseguido, nós sabemos que é um meio de comunicação. Então, eu creio que é uma liberdade do Espírito Santo para mim e para você divulgar, né, o Evangelho. Você, professor, aluno, professoras, pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperadores, sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo venha nos dirigir. A primeira lição, Adão, o primeiro homem, né? Número 1, Adão, o primeiro homem. Textuário, o primeiro homem, o textuário está inserido em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26, né? E disse Deus, façamos, né, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. A verdade prática, né? O homem não é um mero detalhe no universo, né? O ser humano é obra-prima da criação de Deus, o Criador e mantenedor, né, de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, né? Nós já estamos em aula e o texto áureo aqui da revista está inserido, né, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1, né, ao 8. Tá? E o nosso ponto central, né, que nos diz: o ser humano é a coroa da criação, né, de Deus. Tá? Esse é o ponto central. E aqui na introdução da revista, né, ele explica que nessa lição nós veremos o que é a doutrina do homem e em seguida consideramos a criação do primeiro, né, ser humano, né? E que o Divino Consolador, né, que o Espírito Santo venha nos dirigir, tá, nesse momento. Tópico primeiro, preste atenção. Já estamos em aula, que Deus abençoe a sua vida. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, né, busca responder a esta pergunta: que é o homem? Salmo 8, verso 4. Que é o homem? E o número 1 da primeira, do tópico primeiro, né, que é definição. Vamos analisar isso. A doutrina, na verdade, bíblica é um ensino sistemático, né, das verdades e referentes ao ser humano. Essa doutrina, né, ela é centrada na Bíblia Sagrada, tá? Que tem como objetivo, preste atenção, estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. Tá? E no âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que no grego significa literalmente, né, estudo do homem. Número 2, subtópico 2 do tópico 1, fundamentos. É a principal fundamento, né, é o principal fundamento da doutrina bíblica do homem. Encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra e infalível fé da nossa prática. Então se encontra
exclusivamente na Bíblia Sagrada. Deus abençoe a sua vida, tá? Já estamos em aula, hein? É isso, vamos começar o ano já aprendendo cada vez mais. Número 3, subtópico 3 do tópico 1, objetivos. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde eu vou? Número 2 diz mostrar a dependência do homem com relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Número 3, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Número 4, consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Deus abençoe a sua vida, Estamos aqui começando e vamos começar, na realidade, pela a criação. Olha que interessante sobre o tópico 2, a criação dos céus e da terra. Em primeiro lugar, Deus, ele criou os céus e a terra e tudo que neles há. E só então, preste atenção, veio a formar o homem. Então nós observamos que ele forma o homem em que? Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Olha que interessante isso. Então Deus, ele cria tudo e por último ele criou o ser humano. Do tópico 2, o subtópico 1, a criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus, e em seguida os anjos. Só depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se, preste atenção, a criar tudo quanto nela se contém. Gênesis capítulo 1, depois Jó 38, 1 ao 11. Do subtópico 2, o tópico 2, Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. A sabedoria de Deus, nós somos criados por Ele. Então é inigualável sabedoria que Ele nos criou. Sabiamente o Pai Celeste, antes de formar o homem, Ele criou a terra, a fim de colocá-lo num planeta sustentável. Salmo de número 104. Tá? Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedades. Salmo 104 e o verso de número 24. Vamos analisar o síntese desse tópico 1 e 2. A doutrina bíblica do homem é um estudo sistemático das verdades bíblicas em relação ao ser humano. É o síntese do tópico 1. Agora, do tópico 2. Segundo as Escrituras, Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Bendito é o nome do Senhor. Vamos analisar a criação de Adão. O primeiro ser humano é o tópico de número 3. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é um resultado de uma decisão amorosa, soberania e livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Olha o número 1 do tópico de número 3. O concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do ser humano foi foi a intensidade por um concílio da Santíssima Trindade. Por quê?
nós vemos lá no textual, e disse Deus, façamos o homem, né, a nossa imagem, conforme a nossa, né, semelhança. E olha que Deus fez, e domine. Por isso que o ser humano hoje domina tudo, né? Porque Deus deu, é um poder, você sabia? Poder de domínio está com o ser humano. Domínio sobre o quê? Sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu, sobre, né, o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se eu te falar algo aqui, Deus nos fez para dominar. Louvado é o nome, né, do Senhor. E hoje, né, tem muitas pessoas que é dominada. Eu vou te dar um exemplo, tem muitas pessoas que, um exemplo, ele não consegue sair do vício, porque aquele vício dominou ele. E é o contrário, Deus te fez para dominar. Peça ajuda para o Espírito Santo e domine essa situação. Não seja dominado por ela. Domine essa situação, né? Número 2, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou, né, o primeiro ser humano do pó da terra para que nós, os filhos de Adão, tivéssemos não como mãe, como querem, né, os ecologistas, mas para nela habitáramos e para dela tivéssemos o nosso sustento. Gênesis capítulo 2, versículo de número 8, 16, né, e 17. Por acreditarmos piamente na literacidade de Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado do ato criativo, preste atenção, de Deus, e não um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensinam dogmaticamente os evolucionistas, né? Tudo quando existe, inclusive o homem, né, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. Salmo 148, verso 5. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. 2 Coríntios, capítulo 6, né, versículo 14. Tá? Então, não é evolução, né? Sabe o que é teoria? Teoria não é verdade ainda. O estudo chega até num lugar que não tem resposta, aí eles colocam teoria, né, que não é verdade. Nós sabemos que isso aí foi implantado por Darwin, né? Quem foi Darwin? Um geólogo, um biólogo, né? E ele foi, na realidade, um pai da ciência moderna, um britânico, né? Ele viveu aí 73 anos de idade e ele nasceu em 1809 e ele morreu em 1882. Então, pouco tempo, né? Ele veio com essa teoria. Para quem acredita nessas teorias, né? Só uma espécie, então, que se evolucionou, né? Então, né? A gente observa, né, que não tem resposta, mas nós temos a resposta bíblica. Nós somos criaturas criados por Deus e pelas mãos de Deus. Você não foi criado pela fala, né? Lembra lá no Gênesis, no comecinho, Deus haja, e tudo foi acontecendo pelo seu poder. Eu e você, nós somos criados pelas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Então ama-se que eu e você, nós somos criados por Deus. Deus abençoe, tá, a sua vida. O homem, né, número 3, torna-se alma vivente, né, do tópico 3 e o subtópico 3 também. Ao contrário dos animais, né, o homem foi criado diretamente e pessoalmente por Deus para que refletisse a sua glória. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Eis porque Adão se tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus nos chamou, né, a vida com as faculdades necessárias
tanto nos termos de comunhão e com Ele, como relacionarmos com os nossos semelhantes. Então nós temos a capacidade de ter comunhão com Deus e também de relacionarmos, né, com os nossos semelhantes. Tá? Deus abençoe a sua vida. Já estamos indo aqui para a reta final, tá, desse comentário, pequeno comentário, né? Quarto, a missão e a tarefa do homem. Vamos analisar. Deus nos criou para que desempenhássemos, né, as seguintes tarefas. Primeiro, glorificá-lo. Segundo, propagar a espécie e administrar os planetas. Glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Primeiro, glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. 1 Coríntios, né, capítulo 11, 7. Ao contrário dos animais, né, aves, peixes, né, o ser humano é o único, preste atenção aqui, ser vivo à imagem e semelhança de Deus. É o único ser vivo criado com imagem e semelhança de Deus. Quem que é? O ser humano, tá? Então não é nem um bicho, nem um animal que tem essa semelhança. É só você, é só você, é só nós. E quando cumprirmos, né, a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa que está registrado em Isaías 62 e versículo de número 3, que diz: e serás como coroa, né, de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Número 2 do tópico 4, propagar a espécie. Deus, ele ordenou também o homem a deixar a casa de seus pais, preste atenção, unir-se à sua esposa a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 2 a 24. Multiplicar a raça humana é a obrigação do ser humano, né? A povoação, na realidade, do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino, né, quanto à plenitude, né, do reino em todos os âmbitos, né, da criação. Olha que interessante, né, isso. Deus tem um forte compromisso, a família genuinamente bíblica, tá? Então, uma família bem constituída é uma bênção. E a igreja e para toda a sociedade. Então é a família. Hoje nós vemos aí quase que vários conceitos de destruir, né, a família, né? E Deus não. Deus é que construiu a família. E tudo que o adversário quer nos tempos de hoje é destruir tudo o que Deus criou. Então, a família é um dos pontos principais da criação do ser humano. Terceiro, governar e administrar o planeta. Deus primeiro criou, né? Deus primeiro, né? Ele cria um lugar, assim, a terra, e em seguida ele criou Adão. Para que ele criou, né? E que tendo um lar, Deus criou Adão e colocou ele num lar, aonde? No jardim do Éden. E lá ele recebeu a tarefa inicial do Éden, né? Inicial de dar nome, né, a todos os animais e guardar do paraíso. Gênesis 2, 15 a 19. Então Deus já deu essa incumbência. Os animais, você coloca o nome. As frutas, você coloca o nome. Olha que interessante, Deus dividindo algo, né, que ele criou com a sua criatura. Louvado é o nome, né, do Senhor. E a partir daí, o homem haveria de quê? Adquirir experiência para governar e administrar a terra. E ele passaria a extrair do solo, né, do qual fora criado tudo quanto viesse a necessitar, né, e tudo pois seja consagrado para a glória e honra
do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos concluir essa lição? Então vamos, tá? Conclusão. Acredito que nesta lição, conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus, aqui estamos para cumprir-lhe a sua vontade, refletir a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros na sua grande e imensa vinha. Deus toda a glória. Deus abençoe a sua vida, tá? Fica com essas palavras. No próximo comentário, na lição de número 2, nós vamos mencionar sobre a criação, da Eva, a primeira mulher. Deus abençoe, tá? Até o próximo comentário. Fique com essas palavras. Até mais. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.